Salve, salve alunos do sexto ano. Vamos começar o capítulo 1 aí da unidade 5, a formação da civilização grega antiga. Lembrando vocês, nós agora estamos deixando de estudar as chamadas civilizações orientais. Nós vimos mesopotâmicos, nós vimos egípcios, persas. Nós agora vamos começar a estudar as características das chamadas civilizações clássicas, que é a civilização grega e a civilização romana posteriormente. Nesse sexto ano, nós vamos finalizar aí com a civilização grega. Vamos lá então. Vocês têm aí os conceitos a serem assimilados. Nunca percam esses conceitos da mente de vocês. Tenham sempre esses conceitos para que vocês possam se organizar nos seus estudos. Novamente, mais uma página de conceitos e agora a gente começa o capítulo. Nesse primeiro slide, o que nós temos aí são as características físicas de onde hoje nós temos a Grécia atual, mas também as características da Grécia aí do período clássico. Eu posso dividir o território grego em partes, em porções. Eu tenho a Grécia continental, onde nós temos a Península Balcânica, a Grécia peninsular, como o próprio nome já diz, península é uma porção de terra que se estende sobre o mar, que é a Península do Peloponeso, onde nós vamos ver aí que os espartanos viveram principalmente. A Grécia insular, o termo insular significa ilha, ou conjunto de ilhas que compõem aí o cenário grego. A Grécia oriental, que são pontos na região da Ásia Menor, onde nós temos a Turquia ali principalmente, e a chamada Magna Grécia, que por volta aí do século VIII, essa região começou chamada de Magna Grécia por volta do século VIII a.C., que são as terras que são banhadas aí pelo mar Mediterrâneo e que estão ao sul da Itália e das ilhas da Sicília. Também estão aí na região ao sul da França e da Península Ibérica. A Península Ibérica, hoje atual Portugal e Espanha, além das regiões do Mar Negro e áreas continentais da Ásia, porções aí do continente asiático. A Península Balcânica, a região da Península Balcânica, ela vai ser composta aí por 80% de maciços montanhosos. Nós temos um conjunto de montanhas aí que compõem o que a gente conhece como a Península Balcânica. O litoral ele é extremamente recortado, você não tem muitos espaços aí para atracar navios. São poucos os portos naturais que nós tínhamos ou que nós temos ainda hoje na região da atual Grécia. Além disso, na região da Península Balcânica, o clima ele é extremamente quente e seco no verão e frio e úmido durante o inverno. As áreas de cultivo nessa região, elas estão localizadas principalmente nas margens dos rios, nas chamadas planícies de aluvião, terras planas onde você tem aí a água dos rios tomando essas terras e fertilizando essas terras. O que a gente observa também é uma grande importância da navegação, da pesca e do comércio marítimo do povo grego antigo para os gregos atuais. Na Grécia atual, o que a gente observa são um grande número de vestígios da antiga civilização grega. Então nós temos hoje, dentro da Grécia atual, pinturas, esculturas, ruínas de vários templos, teatros, construções como a Acrópole ateniense. Vocês podem ver aí no slide que eu coloquei Google Earth, é que vocês podem estar entrando no Google Earth e digitar ali na busca do Google Earth a Acrópole ateniense ou Partenon, que vocês vão ter uma ideia do quão grandiosos são as ruínas que nós temos da civilização grega antiga nos dias atuais. Então eu trouxe aí para vocês um mapa mostrando como nós dividimos fisicamente a Grécia antiga e até mesmo a Grécia atual. Eu tenho aqui a região peninsular, como vocês podem ver, uma porção de terra que avança sobre o mar, a chamada Península do Peloponeso. Eu tenho nessa porção verde a Grécia continental, toda essa região verde. A Grécia insular, esse conjunto de ilhas, Creta, Ilha de Rhodes, todo esse conjunto de ilhas, as ilhas aqui próximas ao continente grego. E eu tenho também a chamada Magna Grécia, ou Grécia Oriental.
essa porção de terra aqui, talvez em laranja, né? Não tem como definir muito bem essa cor. Eu trouxe para vocês algumas imagens das ruínas gregas antigas. Essa é a Acrópole. Toda a cidade grega ela é dividida em duas partes. A Acrópole, que é a cidade alta, a porção alta, e a Ágora, a praça onde as reuniões políticas aconteciam. Aqui nós temos a Acrópole. Vocês podem ver aqui ao fundo o Partenon, um templo que foi construído pelos atenienses para homenagear Zeus, que era o principal deus da mitologia grega. Aqui novamente uma imagem da Acrópole vista do alto. Vocês podem ver o Partenon aqui, as ruínas do Partenon, aberto à visitação. Novamente um detalhe do Partenon. E com relação à Grécia, quando nós vamos estudar a civilização grega antiga, nós estudamos essa civilização por períodos, por partes. Eu tenho chamado período pré-homérico, que vai de 2000 a.C. a 1200 a.C., quando nós vamos ter as migrações dos povos indo-europeus e o desenvolvimento da chamada cultura creto-micênica. Nós vamos ver que a civilização grega ela teve uma grande contribuição da cultura cretense da ilha de Creta e da cultura micênica da cidade de Micenas no continente, junto com a cultura desses povos indo-europeus. Nós vamos ver aí que aqueus, jônios, dórios e eólios, povos de origem indo-europeia, vão contribuir para o que a gente conhece hoje como a cultura grega antiga. Eu tenho também o período homérico, que vai de 1200 a.C. até 800 a.C. Todo o conhecimento da cultura grega deste período vai vir da narrativa de dois livros de um poeta grego chamado Homero, que é a Ilíada e a Odisseia. É nesse período que nós vamos ter o desenvolvimento dos genos, das chamadas comunidades gentílicas, que eu vou comentar, vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. E o período arcaico. No próximo slide vocês vão ver o período clássico também. Mas o período arcaico, que vai de 800 a.C. a 500 a.C., que é a formação das cidades-estados gregas. E no período clássico, que vai aí do século 6 a.C. até o século 4 a.C., as cidades-estados elas se consolidam, os gregos entram em conflito com os persas, e nós vamos ter aí as lutas entre os próprios gregos, as chamadas guerras fratricidas. O termo fratricídio, fratricídio, ele está relacionado aí à guerra entre irmãos. Na verdade, o que nós vamos ter nesse período é a disputa pelo poder entre as cidades de Esparta e Atenas. E o chamado período helenístico, que vai de 336 a 146 a.C., que mostra aí a decadência das cidades-estados gregas e quando os gregos vão ser posteriormente dominados pelos macedônicos e depois pelos romanos. Aqui vocês têm uma linha do tempo, acredito que tenha na apostila de vocês também, de todos os períodos da história grega. Vamos começar então. Com relação às migrações indo-europeias, os primeiros povos que começaram a habitar a Península Balcânica ali foram os povos de origem indo-europeia, na verdade, povos chamados de pelasgos ou pelágios, por volta do ano de 2600 a.C., há mais ou menos 4.600 anos atrás. Esses povos organizaram-se em pequenas comunidades pela Península Balcânica, a região ali da Ásia Menor, a ilha de Creta e outras ilhas ali do mar Mediterrâneo. Eles viviam basicamente da caça, pesca, coleta e uma agricultura muito simples, uma agricultura de subsistência. Por volta de 2000 a.C., entre 2000 e 1200 a.C., povos de origem indo-europeia vão passar aí a subjugar os pelasgos. Povos que vieram ali da região da Ásia, norte da Ásia, começam a controlar e a subjugar os pelasgos. Esses povos são os aqueus, que vão ocupar a Península Balcânica entre 2000 e 1700 a.C., fundam a cidade de Micenas, e aí é onde nós vamos ter a formação da cultura creto-micênica. Os eólios, outro povo de origem indo-europeia, vai habitar ali, vai fixar-se na verdade na região da Tessália,
entre 1700 e 1400 a.C., fundando a cidade grega de Tebas. Os jônios, que vão fixar-se na região da Ática, vão chegar na região por volta de 1400 a.C. e fundam a cidade de Atenas. Os dórios, que vão fixar-se na Península Balcânica, fundando a cidade de Esparta, um povo de tradição essencialmente guerreira. Por volta do ano de 1100 a.C., os dórios vão destruir a cultura, a civilização creto-micênica, fazendo aí com que a escrita desapareça e a política e a economia nessa região, na região aí da Península Balcânica, desorganize-se. Nós vamos ter aí também a chamada primeira diáspora grega. A diáspora é dispersão, fuga, quando grupos que viviam aí na Península Balcânica, que viviam na Grécia continental, migram para as ilhas do Mar Egeu e para a costa da Ásia Menor. Eu trouxe aqui para vocês um mapa mostrando onde cada um desses povos indo-europeus eles fixaram-se na região aí da Grécia. Vocês podem ver que a porção em verde nós vamos ter os arcádios, apesar de eu não ter falado deles, é um povo também de origem indo-europeia. Eu tenho aqui a região do território dos dórios, na península do Peloponeso, lembrando que os dórios, os povos dórios vão ser a base para a formação aí da cultura espartana, da cidade de Esparta. Eu tenho nessa porção aqui os eólios, aqui essa região conhecida como Eólida, e os jônios nessa região aqui da Jônia, essa porção aqui da Ártica e as ilhas aqui do mar Mediterrâneo, do mar Egeu. Vocês podem ver aqui só para vocês se localizarem geograficamente. Eu tenho o mar Mediterrâneo, essa porção aqui à direita da Grécia é o mar Egeu, a porção à esquerda o mar Jônio. Como eu disse para vocês, a cultura grega é uma fusão da cultura cretense com a cultura micênica, com a cultura dos povos indo-europeus. Vamos tentar entender agora um pouquinho sobre a cultura cretense. Tá? A Creta ela vai ser a maior ilha do Mar Egeu. Vou voltar aqui um slide, vocês podem localizar aqui a ilha de Creta. Do Mar Egeu é a maior ilha. Ela ocupava uma posição privilegiada, pois ela está próximo da costa da Grécia, quanto da costa da Ásia, como da África. Ela vai ser composta por maciços montanhosos, um grande conjunto de montanhas, onde a paisagem nessa ilha é extremamente variada. O clima é ameno, os verões eles não são tão quentes, os invernos não são tão frios, e ela começou a ser povoada por volta do ano de 2000 a.C., há mais ou menos 4.600 anos atrás. A cultura cretense vai girar em torno da construção de palácios extremamente luxuosos e reis que controlavam grandes extensões de terra, onde esses reis cobravam dos trabalhadores impostos em forma de tributos agrícolas. Nós vamos ter aí na ilha de Creta os escribas, que vão ser os responsáveis por registrar todos os tributos, os impostos recolhidos pelo Estado e arquivando também as anotações do palácio. Nós vamos ter a produção de artigos de luxo nessa ilha, que vai ser vendida ali entre os povos de todo o mar Mediterrâneo, e duas cidades principais na ilha de Creta, Knossos e Festos, que se organizavam de forma independente. Cada uma delas tinha aí o seu próprio rei. A principal atividade econômica da ilha de Creta, como não poderia ser, era o comércio marítimo chamado Mediterrâneo Oriental, na porção à direita ali do mar Mediterrâneo. Até hoje, a escrita que foi aí utilizada e desenvolvida pelos cretenses ainda não foi decifrada pelos historiadores. Por volta de 1450 a.C., os palácios da ilha de Creta foram destruídos aí pela invasão dos aqueus, um dos povos de origem indo-europeia que também contribuiu aí para a cultura grega antiga. Trouxe para vocês aí uma imagem do Google Earth mostrando a ilha de Creta no mar Mediterrâneo, lembrando que tudo isso aqui é o mar Mediterrâneo. Aqui eu tenho a Península Itálica, aqui eu tenho a chamada Península Balcânica, Grécia Antiga, Mar Egeu, Mar Jônico.
Com relação à cultura micênica, como eu disse para vocês também, que vai contribuir para a cultura grega. Por volta de 1950 a.C., os aqueus também vão se estabelecer na região ali da Península do Peloponeso, fundando grandes centros urbanos em torno de grandes palácios. É daí que a cidade de Micenas ela é fundada. Nós vamos ter aí a criação de uma nova cultura, resultado do contato com os cretenses. Eu posso dizer que a cultura micênica ela vai ser a fusão da cultura dos aqueus com a cultura dos homens que viviam aí na ilha de Creta. Dentro da cidade de Micenas, ou na cidade de Micenas, existia um rei governando, auxiliado por uma aristocracia, ou os mais ricos formados por guerreiros, que controlavam a população de camponeses. Entre 1450 e 1400 a.C., os primeiros habitantes aí da cidade de Micenas chegam à ilha de Creta. Entre 1450 e 1400, nós vamos ter o desaparecimento da cidade de Knossos, em Creta. Em 1220 a.C., os palácios micênicos eles vão ser destruídos. Os dórios, novo povo de origem indo-europeia, eles vão se estabelecer na ilha de Creta e na chamada Creta Peninsular, na porção mais ao sul aí do território grego. Jônios e eólios são povos de origem indo-europeia também, como eu já disse para vocês, vão ocupar a chamada Grécia continental. Aqui os dórios, jônios e eólios vão dar origem então aos atuais gregos e aos gregos antigos. Com isso, nós vamos ter o desaparecimento da figura do rei na cidade aí de Micenas. As aldeias vão se livrar dos tributos e vão ter uma certa autonomia, e nós vamos ter aí a formação de comunidades familiares predominando na organização social da Grécia Antiga neste momento. Nós vamos ver no próximo slide que vai ser a formação dos gêmeos. Eu tenho aqui algumas ruínas da antiga cidade de Micenas. Vou passar só para que vocês possam ver a Acrópole, a porção mais alta da cidade de Micenas. Como eu disse para vocês, um gêno na Grécia Antiga era uma grande família aristocrática, uma grande família rica, que se uniam por laços consanguíneos e também uniam-se a partir dos seus escravos como homens livres, onde todos acreditavam que descendiam de um antepassado comum. Vou melhorar, ficou um pouco confuso aí. O gênero, então, nada mais é do que uma grande família aristocrática, onde eu tenho pessoas com laços consanguíneos vivendo numa região, juntamente com seus escravos, suas casas, que acreditavam descender de um antepassado comum. Poderia ser tanto um deus quanto uma pessoa. Nos gêneros, existia a chamada posse coletiva da terra ou do gado, não existia propriedade privada. A terra pertencia a todos. Só que existia a liderança, que era exercida por um patriarca, normalmente aí um homem mais velho, auxiliado por um conjunto de outros homens mais velhos, responsáveis por dividir o trabalho nos gêneros. O trabalho, dentro dos gêneros, dentro dessas aldeias, dentro dessas comunidades, ele tinha como critério de divisão sexo e idade, homem e mulher, e a idade, de acordo com a idade, você desempenhava aí uma determinada tarefa nos gêneros. Entre os séculos 9 e 8 a.C., os gêneros eles começam a se desintegrar, a desaparecer. Eu trouxe para vocês aí 3 fatores que contribuíram para o fim dos gêneros. Primeiro, a população ela começa a aumentar, é cada vez mais difícil você administrar uma população grande. Nós vamos ter um aumento do consumo, se a população cresce, o consumo cresce também, e a dificuldade em sustentar essa população que está crescendo, pois a quantidade de terras férteis ela está diminuindo. Não existe terras férteis suficientes para produzir essa população que cresce. Para solucionar o problema, os chefes dos gêneros, os patriarcas dos gêneros, decidem dividir as terras conforme o critério de parentesco. Os parentes mais próximos a ele, a esse patriarca, vão ficar com as terras mais férteis e as propriedades maiores.
vão ser aí os grandes proprietários de terra nesse momento. Os parentes mais distantes vão receber quantidades de terras menores, são os pequenos proprietários, e quem estivesse mais afastado no grau de parentesco do patriarca ficava sem nenhuma terra. Esses que ficaram sem terras vão se tornar artesão e comerciantes, ou vão trabalhar, ou vão ser empregados dos grandes proprietários. Essa divisão de terras dos gêneros vai resultar na formação de uma nova organização social que vai pôr fim a essa sociedade gentílica, aos gêneros, formando aí as polis ou as cidades-estados gregas. Então, agora nós vamos entender o que é a polis. Nós saímos dos gêneros e vamos entender aí o que é a polis. Entre os séculos 8 e 6 a.C., nós vamos ter o fim aí dos gêneros e a formação de uma comunidade de cidadãos livres que vão se autogovernar. As primeiras cidades-estados gregas, elas vão ser governadas por uma aristocracia formada lá pelos grandes proprietários de terra, onde, em assembleias e em reuniões, eles vão discutir e definir o que deveria acontecer na cidade. Como eu disse para vocês já anteriormente, a vida nas cidades gregas ela é dividida em dois centros principais, a Ágora e a Acrópole. A Ágora é a grande praça pública, onde se encontravam mercados, negócios aconteciam, onde os atenienses, agora estou falando da cidade de Atenas, se reuniam para passear, conversar, onde participavam das assembleias. A Acrópole é a parte mais alta da cidade, onde nós temos uma colina, uma cidade, uma porção aí fortificada, ou seja, com muros em volta dela. A função era proteger os habitantes da polis caso a cidade ela fosse atacada. A Acrópole também poderia ser um centro religioso e, como eu disse para vocês, na cidade de Atenas, na Acrópole eu vou ter um templo principal que é o Partenon, um templo que foi construído para homenagear aí o deus Zeus. Como nós estamos vendo aí, nós vamos ter essa nova organização social das polis gregas. Um grupo de pessoas destituídas de terra e trabalho, tenho pessoas que não possuem terras e não possuem trabalho, onde parte dessa população que não tem terra e nem trabalho começa a dispersar-se por todo o mar Mediterrâneo e pelo Mar Negro, formando as primeiras colônias gregas.